Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. E eu gostaria de fazer uma pergunta. O que está acabando? Diante desse título, desse questionamento, acredito que muitos de nós nos questionamos no nosso dia a dia. O que está acabando? E vemos que muitas coisas estão acabando no mundo, né? Relacionamentos estão acabando, amizades estão acabando. E são coisas que a gente muitas das vezes não vai conseguir recuperar novamente. O tempo que foi perdido, o tempo que passou, as oportunidades que perdemos, que não soubemos aproveitar. Queria trazer uma reflexão para o nosso dia sobre a importância de aproveitar o nosso tempo com as pessoas que amamos, com as amizades que respeitamos e gostamos. E muitas das vezes a gente deixa de lado porque não tem tempo, não é verdade? Não tem tempo para um familiar distante, não tem tempo para ir visitar. E vejo que tudo que era tão importante está acabando. São as amizades sinceras, os sentimentos verdadeiros, o entendimento em muitas situações. Agora, com a era da internet, estamos sempre conectados, porém distantes, muitas das vezes distantes das pessoas que amamos. E isso tem me levado a refletir sobre o nosso tempo, né? E os sentimentos verdadeiros. Tá tudo muito fictício, tá tudo muito fantasioso. Como cuidar de nós mesmos? Acho que temos que parar um pouquinho para pensar e avaliar, analisar o que a gente tem dado prioridade, o que temos dado prioridade no nosso dia a dia e o que temos deixado passar, né, sem perceber, o que nós temos deixado de lado, o que está adormecido, né, que precisamos cuidar, precisamos retomar aquele projeto, aquele sonho, aquela atividade, aquilo que deixamos de fazer muitas das vezes para agradar as outras pessoas. Não pensamos em nós mesmos, nos preocupamos mais em agradar as outras pessoas e muitas das vezes deixamos de nos priorizar, de cuidar do que nós temos de melhor, que é o nosso tempo, a nossa vida, a nossa saúde, né? Que possamos desfrutar do nosso dia com prazer, fazendo algo que gostamos. Não temos que viver mecanicamente, somente para afazeres, obrigações, compromissos. Temos que ter compromisso com nós mesmos. Temos que ter obrigações para conosco. Temos que ter cuidado com a gente, né? Esse autocuidado que muitas das vezes a gente não tem, a gente nem se lembra, porque a gente está focado em fazer para o outro, em atender o outro, em estar sempre pronto ao outro, né? Em prol do outro. E essa coisa mecânica de estar sempre tendo que trabalhar para pagar conta, porque você tem que cumprir com os seus afazeres, com as suas obrigações. E a gente vive nesse mundo mecânico, né? Onde tudo está muito formulado, está tudo muito ditado. E você tem que obedecer, você tem que se enquadrar, né? Vamos dizer assim, temos que ser responsáveis, temos que ter nossas obrigações, nossos compromissos, certo? Não devemos viver como se não existisse o amanhã sem compromisso, né? E nós temos que ter consciência, sim, de que precisamos cuidar de nós mesmos, da nossa saúde mental, não somente da nossa saúde física, como a nossa saúde mental, certo? E cuidar do físico é muito importante, mas cuidar do emocional é muito melhor. Quando você se prioriza, quando você olha para si, quando você olha para dentro e vê o que precisa mudar, o que precisa melhorar, porque todos os dias a gente precisa melhorar um pouquinho, né? E muitas das vezes a gente comete erros e nem percebemos. A gente comete falhas com pessoas que amamos e tem coisas que não podemos voltar atrás.
Tem palavras que não tem como você voltar e refazer aquilo ali, aquela frase, não tem como. E eu percebo que muitas coisas que estão acabando hoje são os sentimentos verdadeiros. As pessoas estão com dificuldade de demonstrar o que sentem, principalmente pessoalmente, porque todo esse mecanismo aí da internet está tudo muito montado, muito formulado. E a gente esquece muitas das vezes de ser espontâneo quando está na presença de alguém, né? De ser sincero no momento certo, na medida certa, de ser verdadeiro, não somente com as suas atitudes, mas com as suas palavras. A gente tem que ter coerência no momento de agir e de falar, né? Porque é muito fácil você falar uma coisa que você não faz e querer dizer para o outro o que ele tem que fazer, sendo que você próprio não faz. É muito fácil falar, né? Já o fazer, o efetuar é que é difícil. E precisamos ter esse entendimento de que não devemos brincar com o sentimento das pessoas, devemos respeitar a opinião delas, devemos respeitar a dor delas, né? Cada um sabe aonde o calo aperta, né? O calo dói, o sapato aperta. Então, devemos nos priorizar, mas amar ao próximo como a nós mesmos, né? E isso significa o quê? Como você se ama? Como você se cuida? Como que a gente vai fazer com o outro o que a gente faz para nós mesmos, não é? O mesmo respeito, o mesmo compromisso que a gente tem que ter conosco, temos que ter com o outro também. E que possamos usar a internet para o bem, para fazer coisas agradáveis, para que possamos transmitir boas novas, boas mensagens, coisas boas, né? Motivação, alegria, felicidade, força, né? Que possamos levantar as pessoas, não transmitir coisas ruins, né? Basta cada dia o seu mal. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. O que está acabando? Eu queria formular aqui a resposta, mas assim, a resposta ela é de cada um. Cada um vai entender de um jeito, vai receber de uma maneira diferente e vai interpretar de uma forma totalmente diferente da minha. Mas eu gostaria de dizer que o que está acabando, a gente pode mudar isso. Podemos ser verdadeiros na internet, ser sinceros com respeito, podemos ser coerentes no nosso dia a dia, não tem problema nenhum, né? Você não pode falar aquilo que você não faz, você não pode mostrar uma coisa que você não é, porque isso não é coerente, né? E quando nos deparamos diante de uma pessoa que não tem coerência, nos decepcionamos e vemos que aquilo ali não é verdadeiro. Então, que possamos entender que podemos ser verdadeiros, até mesmo na internet. Podemos ser sinceros, com respeito, e podemos viver a verdade. Viver, passar para as pessoas aquilo que a gente realmente vive. Não nada fictício, nada, é só uma aparência, não. E eu gostaria de agradecer quem assistiu até aqui, eu agradeço. Se o conteúdo te interessou, te agradou, que você possa se inscrever no meu canal, aciona o sininho. Toda vez que eu fizer um vídeo novo, vai chegar a notificação para você. E que possamos conseguir fazer diferente. É possível fazer a diferença na vida de alguém, principalmente na nossa vida.